Salve família, chegamos a mais um vídeo do África Mamba, sua casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Chegamos para mais um vídeo sobre jogadores africanos, sobre clubes africanos e seleções africanas. Se você está procurando um canal sobre futebol africano em português, é aqui no África Mamba, então se inscreva no canal e já deixa o like para a gente chegar mais longe com esse conteúdo. E hoje eu tô aqui com a minha camiseta da Nigéria, porque hoje a gente vai falar de forma breve, até certo ponto resumida, da história de Victor Osimhen, ou Victor Osimhen. Se eu falar Victor Osimhen não tem problema, mas todo mundo fala Victor Osimhen, então eu vou falar Victor Osimhen aqui por hábito, tá bom? A história do nigeriano que tem dado o que falar na Itália, principalmente no Napoli, após a reconquista do título 33 anos depois, algo que só Diego Maradona conseguiu e agora o nigeriano Victor Osimhen conseguiu. Vamos conversar um pouco sobre Victor Osimhen. Fica aí no vídeo pra gente trocar essa ideia, beleza? Victor Osimhen e o título histórico da Itália pelo Napoli. E aí família, a gente está falando de um Victor Osimhen que é um Victor Osimhen que começa a trabalhar muito cedo em Lagos ainda, vendendo água na rua, no trânsito ainda para ajudar a sua família. Depois ele acaba trabalhando em obras, eu acho que até é uma vivência muito parecida com a gente aqui do Brasil, né? Que é de quebrada também, que é de periferia, trabalhar no sinal, trabalhar em obra com tio ou não, enfim. E o Victor Osimhen, muito antes dele ser visto pelas categorias de base ali e outras escolinhas na Nigéria, ele acaba trabalhando principalmente vendendo água no trânsito, em Lagos. A gente está falando de Lagos, uma das maiores cidades da Nigéria, uma das cidades mais industrializadas da Nigéria. Só que, cara, um menino que veio literalmente das ruas de Lagos vai fazer uma peneira em Abuja, que é hoje a atual capital da Nigéria, e lá o Amunek, um dos maiores jogadores da história daquela geração noventista da Nigéria, vê ele, acaba gostando e acaba o contratando para uma escolinha ali na Nigéria. E cara, um garoto que até um ano atrás estava nas ruas de Lagos, agora iria viajar e mudar de Lagos para Abuja, a grande capital nigeriana, para tentar a sua vida no futebol. E foi isso que ele fez. E a primeira imagem, cara, de Victor Osimhen para o mundo, basicamente, foi essa imagem aí, cara. Victor Osimhen, campeão mundial pela Nigéria Sub-17. A Nigéria, que é a maior campeã mundial na categoria Sub-17, quando o assunto é futebol masculino e Copa do Mundo da categoria. Ele joga esse torneio, ele é o artilheiro histórico dessa competição, um dos maiores artilheiros da história da Sub-17 na Copa do Mundo, e ele faz 10 gols nessa campanha, se eu não me engano 10 gols em 7 jogos ou 8 jogos, acho que foi 10 gols em 7 jogos. A Victor Osimhen leva a Nigéria a ser campeã em 2015 no Mundial disputado no Chile, e aí ele começa a chamar a atenção de muitos clubes gigantescos aí. O Arsenal havia feito proposta, o Arsène Wenger havia procurado, o Barcelona estava interessado, o Atlético de Madrid e principalmente o Wolfsburg, e o Wolfsburg da Alemanha acaba o contratando, porque até então ele era um garoto que quando fez 18 anos foi vendido para a Alemanha e lá ele queria se desenvolver. Só que, cara, a vida muitas vezes ela é frustrante. Alguns jogadores e pessoas conseguem lidar com isso, outras pessoas e outros jogadores talvez nem tanto. E ele vai pra lá e acaba dando tudo errado, cara. Ele acaba pegando malária quando ele chega lá, acaba ficando quase um mês sem poder ir treinar, ele acaba se lesionando muito, e o saldo do Victor Osimhen no Wolfsburg é de apenas 12 jogos na Bundesliga, e aí, cara, ele acaba sendo emprestado. O que poderia ser um cenário frustrante para muitos jogadores, para Victor Osimhen não foi tanto assim, cara. Ele viu nas adversidades uma oportunidade de dar a volta por cima. E, cara, não foi dando a volta por cima em qualquer clube, em um clube assim, tão fácil assim de se desenvolver. Ele vai pra Bélgica e ele não vai para os maiores clubes da Bélgica, ele vai pro Charleroi, e lá, cara, ele faz uma temporada com mais de 20 gols no Charleroi, faz uma campanha bem interessante no campeonato belga e na temporada belga, e se destaca por um clube que não era um dos clubes maiores da Bélgica e tal. E aí, cara, principalmente essa campanha de Victor Osimhen num clube pequeno da Bélgica chama a atenção do Lille. E aí, cara, o Lille é um projeto que costuma formar bons jogadores ou contratar jogadores muito baratos de outros lugares e acabar vendendo, né, por muito mais para clubes maiores. E, cara, ele chega no momento certo do Lille, ele chega no projeto certo, que é o Lille, um dos melhores clubes formadores da França, e, cara, ele acaba sendo uma contratação relativamente barata ali pelo Lille, e, cara, lá ele faz boas temporadas, acaba conquistando títulos principalmente individuais pelo Lille, acaba fazendo boas temporadas com bastante gols, principalmente ali na Liga da Ligue 1, né, na França, cara. Só que é importante falar aqui um detalhe que é muito importante, né? O Victor Osimhen, quando tinha 16 anos, logo após a campanha dele pela Nigéria, campeã mundial, ele dá uma entrevista na Nigéria falando que queria ser, como pessoa e como jogador, alguém parecido com o que foi Didier Drogba. Victor Osimhen, muito fã do Didier Drogba. Grave essa informação. Aos 16 anos ele fala isso, ele vai para o Wolfsburg, não dá certo, ele vai para o Charleroi da Bélgica, emprestado, dá certo e é revendido ao Lille da França.
Cara, ele faz essa campanha perfeita, basicamente quase perfeita, né? Boas campanhas com o Lille, fazendo muitos gols, começa a dar a volta por cima, porque nessa época aí muita gente começou a falar, ih, vai flopar, mas o jogador que a Nigéria forma, sub-17, faz um gol mundial e acaba não vingando no profissional. Ele chama muita atenção no Lille, e aí, cara, o Napoli o contrata. Victor Osimhen chega ao Napoli por cerca de 70, 72 milhões de euros, com variáveis chegando a 80 milhões de euros. Isso tornou Victor Osimhen a contratação mais cara de um africano na história do futebol mundial. E aí a gente está falando do Victor Osimhen que chega no Napoli, que tem uma questão social com o norte da Itália, né, bastante problemática. O sul da Itália costuma ser bastante marginalizado socialmente, economicamente. O sul da Itália não é uma região, digamos assim, mais rica da Itália, como é o norte, com os clubes do norte da Itália. E aí a gente está falando de um africano / nigeriano que chega na Itália com um histórico de racismo muito forte, principalmente dentro do futebol italiano, mas também na sociedade, né? A gente tem uma diáspora nigeriana muito grande na Itália, né? Então, muitos nigerianos, muitas nigerianas vivem na Itália. Então, a simbologia de um africano / nigeriano chegando para jogar num clube como o Napoli, marginalizado quando o assunto é os clubes maiores como Roma, Inter de Milão, Milan, é algo parecido com o que Diego Maradona vivenciou quando ele chega da Argentina para jogar em Napoli. E aí a gente está falando de um jogador que chega numa primeira temporada, ele acaba se lesionando também. Essa foi uma das questões do Victor Osimhen, se lesionar de forma até demasiada no Napoli, que acabava atrapalhando a sua sequência, mas ele chega e faz uma primeira temporada regular, a segunda ele acaba se lesionando também, e aí entra aquela história da máscara que vocês estão vendo aí, cara, a máscara do Victor Osimhen. Ele acaba se lesionando antes da Copa Africana de Nações em 2022, ele acaba até indo treinar com a seleção nigeriana, mas acaba, né, pedindo dispensa, não joga a Copa Africana de Nações 2022 e fica conhecido por aquela máscara após ele se lesionar e ter uma lesão facial no Napoli. E aí, cara, olha só, depois que acaba a Copa Africana de Nações 2022, né, ele já continuou treinando no Napoli, ele volta com a máscara, né, por causa da lesão. Cara, só que a temporada dele acaba sendo tão boa que ele continua a utilizar a máscara. Então, essa máscara do Victor Osimhen foi conhecida como a máscara da sorte, a máscara que ele mesmo falou que é a máscara da sorte. E quando ele começou a usar a máscara dele no Napoli, ele não parou mais de fazer gols, e aí o Napoli começava a mudar de patamar, porque era um Victor Osimhen que já havia dado um histórico de lesões complicados em momentos decisivos para o Napoli. Evidentemente isso ele não poderia escolher, são lesões, né? A gente não escolhe se lesionar, mas depois dessa máscara, as lesões dele começam a diminuir, e aí ele começa a empilhar vários gols pelo Napoli. Chega nessa temporada 2022-2023 sendo o cara do Napoli aí com o georgiano lá, o Kvara. Eu já falei, tá nas redes sociais, né? Como é que pode, né, cara? Só o Napoli poderia ter esse fenômeno. Um campeão italiano após 33 anos, um ataque basicamente decolonial, como o nigeriano e o georgiano, cara. Cara, dificilmente a gente imaginaria que um georgiano e um nigeriano, né, trariam um título do Napoli após 33 anos, e, né, só poderia ser o Napoli na Itália basicamente para conseguir esse feito. E aí, cara, o Victor Osimhen, ele é um jogador muito importante para a história do futebol, começa a ser, né, para a história do futebol africano e para a história do futebol nigeriano. Vamos lá. E aí, família, eu tenho que lembrar de vocês uma coisa, tá? Antes da gente falar desse histórico do Victor Osimhen e como ele tá fazendo história no futebol africano e italiano até o momento desse vídeo. Eu tenho que lembrar para vocês chegarem lá na KTO, tá? Aqui, ó, África BR, chega lá, não precisa nem de aplicativo, cara. Tá aqui na descrição o site, aposte com o cupom AFRICABR em apostas até R$100 vocês podem apostar, por exemplo, no Napoli, em ligas africanas, e vão estar ajudando aqui o projeto. É só fazer o login lá, não precisa de aplicativo, e vocês vão estar ajudando aqui a esse projeto a ter mais investimentos. Cupom AFRICABR na KTO, loga lá e aplica a partir de R$20 no primeiro depósito, o cupom AFRICABR, que você ganhará 20% a mais de bônus. Inclusive você pode ganhar R$20 de bônus a partir desse cupom e pode lucrar 100, 200, mais de R$200. Então vale muito, cupom AFRICABR na KTO. Ajuda a firma aí, beleza? Cara, é o seguinte, ele começa a fazer história nessa temporada, o Victor Osimhen, justamente porque esse cara que vocês estão vendo aí, ele chega a 100 gols na carreira, com 197 jogos, uma vitória contra o Sassuolo nessa temporada. E por que eu tô falando desse jogo contra o Sassuolo, os gols que ele faz, que foi o 100º gol dele, cara? E essa é uma média que o Victor Osimhen teve melhor do que o Messi, porque o Messi precisou de 210 jogos para marcar 100 gols na carreira, e o Cristiano Ronaldo precisou de 100 gols
precisou de 301 jogos na carreira para chegar a 100 gols. O Victor Osimhen precisou de apenas 197 jogos, ou seja, menos de 200 jogos na carreira para chegar a 100 gols no total da sua carreira. Isso demonstra que o Victor Osimhen não é qualquer atacante, tem um faro de gol. E o Victor Osimhen, quando não se lesiona, quando ele tá bem, quando não tem imprevistos, cara, não tem como parar. E aí a gente tá falando do nigeriano que alcançou outro feito histórico, principalmente após ou durante a festa do título do Napoli nessa temporada, cara. Ele ultrapassou George Weah, simplesmente o único africano até hoje a conseguir o prêmio de melhor jogador do mundo. George Weah era o maior artilheiro africano da história da Série A no Campeonato Italiano, com 46 gols, e no jogo do título do Napoli, o Victor Osimhen marca um dos gols da vitória e chega a 47 gols na história do Campeonato Italiano, se consagrando como o maior africano artilheiro da história da Série A até o momento. E, cara, não só isso, cara, a temporada do Victor Osimhen é muito boa porque ele já chegou a 23, 24 gols e ultrapassou a marca de Samuel Eto'o pela Inter de Milão, que havia sido até então o africano com mais gols numa mesma temporada na Série A, com 21 gols naquela temporada onde a Inter de Milão é campeã, inclusive do Scudetto italiano, e também campeã europeia. 21 gols de Samuel Eto'o. Então o Victor Osimhen passa essa marca de 21 gols numa mesma temporada, é o artilheiro do campeonato italiano e ultrapassa o Samuel Eto'o, ou seja, o maior artilheiro africano da história do campeonato italiano, ultrapassando a lenda George Weah, e o jogador com mais gols numa mesma temporada do campeonato italiano, ultrapassando a outra lenda Samuel Eto'o pela Inter de Milão. Ou seja, isso não é pouca coisa, isso é muita coisa para um jogador que ainda é jovem, mas um jogador que começou saindo das ruas de Lagos lá na Nigéria, foi visto por um dos maiores jogadores da história da Nigéria, ali nas categorias de base ainda, campeão mundial pela Nigéria sub-17, o maior artilheiro da história da categoria no mundial com 10 gols, tem uma frustração no Wolfsburg, dá a volta por cima num clube que pouca gente apostava, o Charleroi da Bélgica, vai ao Lille da França, começa a se destacar no Lille da França e vira a maior venda da história do futebol africano, com basicamente, contando ali as variáveis, 70 milhões de euros. Cara, enquanto eu tô falando aqui nesse vídeo, possivelmente daqui a alguns meses o Victor Osimhen vai ultrapassar esse valor se for vendido já na próxima temporada pelo Napoli e deve aumentar esse histórico de jogador africano mais caro da história. Eu trouxe essa história do Victor Osimhen justamente para a gente falar como o Victor Osimhen representa também o Napoli, as suas lutas ao sul da Itália, em referência a todo o racismo, a xenofobia que essa região sofre de uma maioria econômica, digamos assim, de uma elite do norte do país. E como um africano / nigeriano faz história como artilheiro de um Napoli que havia sido bastante machucado, chegou a ser rebaixado há umas temporadas atrás. Depois que o Maradona foi campeão, o Napoli caiu em desgraça no começo dos anos 2000 e agora quem é um dos destaques, digamos assim, o seu principal destaque desse Napoli reconstruído após o título conquistado pelo Maradona lá em 90, após a reconstrução do Napoli, né, que chegou aí para a terceira divisão do campeonato italiano, é um africano e é um nigeriano. E o cara que marcou o gol do título histórico do Napoli foi um africano, foi um nigeriano, e ele se chama Victor Osimhen, o maior artilheiro africano da história do campeonato italiano, o maior artilheiro africano numa mesma temporada do campeonato italiano. E aí, o que vocês acham de Victor Osimhen? Pode chegar mais longe? Deve sair do Napoli? Não deve sair? O que vocês acharam dessa temporada e da história do Victor Osimhen? Deixa o like aqui, cara, se inscreve no canal para saber mais histórias sobre futebol africano em português e chega lá na KTO, cupom AFRICABR, 20% de bônus, tá na descrição aqui, cara, não precisa nem de aplicativo, é só alugar no link aqui da KTO e apostar e aplicar o cupom no primeiro depósito AFRICABR para ajudar a firma, beleza? Maratone os vídeos, deixa o like para esse conteúdo chegar mais longe, porque aqui a gente é independente, mano. Então a gente precisa do like de vocês. Parece algo bobo, mas a gente precisa. Eu volto daqui a alguns dias aqui com mais vídeos. Inclusive siga a gente lá no Africamamba BR no Instagram, no TikTok também, Africamamba Oficial, e me siga lá, Luiz Fernando Filho, no Instagram. Eu espero vocês no próximo vídeo e nunca se esqueça que a Africamamba é a casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Eu espero vocês na próxima história e maratone os vídeos aqui do canal. Tamo junto e fé!